Agradecer a presença de nos acompanhando pelas plataformas virtuais do PPG Biociências e, sobretudo, gostaria de agradecer aos participantes, palestrantes do nosso evento, e sem a participação deles, com certeza, esse momento não seria possível. Então, vou passar a palavra, então, para o professor Ayrton, para ele dar boas-vindas a todos e todas vocês. Bem-vindo a todos, particularmente aos nossos convidados. O tema que é o nosso seminário é Comunicação, Imunização e Análise Crítica das Evidências Científicas em Tempo de Covid-19, e poderia também ser o título Como Lidar com Fatos e Mitos. Em síntese, é o famoso sim, mas. Devemos valorizar a ciência, mas, ao mesmo tempo, tomar atitudes que muitas vezes não são embasadas em política informada por evidência, que visa incorporar resultados de pesquisas nos debates de políticas e nos processos internos do setor público, a fim de aprimorar o processo decisório. Então, convido a nossa reitora, professora Lúcia Pelanda, para dar as boas-vindas aos palestrantes e também à nossa audiência. Bom dia a todas e todos. Nós estamos vivendo um momento que era inimaginável quando nós começamos no ano passado, né, fazendo o nosso primeiro evento sobre a Covid-19. Nunca imaginamos que íamos estar vivendo esse momento agora, mas cada vez mais é importante a questão da análise crítica das evidências, com a infodemia que nós estamos vivendo ao mesmo tempo que a pandemia, fica muito nítida a necessidade de que chegue às pessoas, não só aos profissionais de saúde, mas ao público em geral, uma informação de qualidade, bem analisada de uma forma crítica, e que as pessoas tenham essa habilidade de avaliar as evidências por si mesmas, né? Já que há tantas interpretações tão díspares das próprias evidências, e as evidências, como eu digo, estão sendo usadas a serviço do mal, né? Então, eu acho que é extremamente importante esse momento que a gente está vivendo. Agradeço imensamente pelos palestrantes poderem se dispor a ter esse tempo com a gente para o nosso aprendizado. Muito obrigada e um ótimo evento. Obrigada, nossa magnífica. Então, nós organizamos o nosso evento da seguinte forma, pessoal. Cada palestrante vai dar um mini seminário de em torno de 20 minutos, e após, no final, então, nós vamos abrir espaço para perguntas. Vocês podem colocar as suas perguntas nas plataformas virtuais, no chat do YouTube, do Instagram ou do Facebook, nós vamos estar coletando essas perguntas. Além disso, vocês também fiquem atentos ao formulário de presença, que nós vamos disponibilizar o link, tanto pela plataforma do Facebook, como pela plataforma do YouTube. Então, dando início às falas dos nossos pesquisadores convidados, eu tenho o grande prazer, a grande satisfação de apresentar, então, a minha amiga e colega, professora doutora Cristina Beatriz Bonorino. Então, a professora Cristina, ela é professora titular do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da nossa instituição. Ela também faz parte do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Biociências, e ela é uma imunologista reconhecida, de atividade reconhecida aqui no Brasil e no exterior. Então, é com grande satisfação, então, que eu apresento a Cris para fazer a sua apresentação, que na manhã de hoje, então, ela vai nos falar a respeito das vacinas para a Covid. Obrigada, Cris, por estar conosco. Obrigada, Elis, pelas palavras e pelo convite. Eu vou tentar ser breve, assim, né, porque a Elis me pediu uma coisa bem complexa, na verdade, que é mostrar uma atualização das vacinas e onde acho que a gente está agora, né, e como esse seminário, ele é baseado, né, ou ele está, digamos assim, focado em mostrar evidência, né, eu achei importante trazer, né, exatamente esses fatos, para que a gente incorpore isso aqui na nossa linguagem diária para falar sobre as vacinas.
e principalmente sobre as vacinas para a Covid-19. Então, eu vou falar um resumo do que a gente vai falar aqui, que é que tipo de imunidade a gente quer para o SARS-CoV-2, quando a gente pensa em vacina, como que a gente mede isso, né, e o que a Elis me pediu, quais são os candidatos vacinais que a gente tem hoje, como é que é a resposta que eles estão gerando, e se a imunidade gerada pela vacina pode ser melhor que a gerada pela infecção. Então, essa é uma pergunta muito importante, que tem a ver com o que a gente fala sobre imunidade de rebanho. Então, a pergunta, né, qual é a melhor vacina para o SARS-CoV-2? Me perguntam todos os dias isso, eu sempre respondo a mesma coisa, a melhor vacina é aquela que faz a melhor resposta. Né? E qual é a melhor resposta, então, para o SARS-CoV-2? Né? Então, a gente sabe mais ou menos o início da infecção pelo vírus, né? A maneira como ele liga no receptor que a gente conhece, aqui não está representada uma outra proteína que precisa ter para ter uma infecção produtiva, que é a TMPRSS2, e quando ele entra, então, na tua célula, por esse caminho aqui, depois que a spike liga no receptor, ele vai, né, liberar esse material genético dele e fazer novas cópias virais. E aí começa a resposta imune quase que imediatamente, quando as células dendríticas que estão no tecido onde ele entrou vão migrar para os linfonodos e ativar os linfócitos T, que são responsáveis pela tua memória protetora, tanto para tu confeccionar anticorpos, quanto para tu ter respostas de memória do tipo citotóxica no tecido que controla a infecção. E lá no início, tu já precisa gerar uma resposta de interferon. Hoje a gente sabe que quem não gera essa resposta de interferon do tipo 1 no tecido tem maior susceptibilidade, tem mais doença grave, né? Tem vários trabalhos mostrando isso. Então, essa resposta aqui é muito importante inicialmente, e depois para gerar o que a gente quer, que é esse tipo de anticorpo aqui, ó, o anticorpo neutralizante, que bloqueia a ligação do vírus no receptor. Então, bloqueia a entrada do vírus, promove que o vírus não, né, o detachment, quer dizer que ele não fica aderido à superfície dos tecidos, né, e esses anticorpos, eles precisam do linfócito T, que a gente chama de linfócito T folicular helper, que é o principal responsável por garantir esses anticorpos de alta performance. Então, se a gente não gerar essas células aqui, a gente não gera esses anticorpos. É uma reação em cadeia, a gente precisa disso para gerar isso, né? E tu tem essa resposta que também depende dos linfócitos CD4, que é a resposta CD8, que vai matar as células infectadas pelo vírus lá no tecido. Então, o que a gente sabe sobre a cinética da resposta, né? Então, a gente mesmo está estudando isso aqui na UFSPA, em colaboração com o pessoal do Manhãs de Vento, né? E a gente sabe isso, que o início, né, a gente precisa, esse iniciozinho aqui, que é assintomático, pré-sintomático, em que é a única janela em que os antivirais podem fazer uma diferença, né? Em geral, a gente não pega o paciente nessa época aqui, para poder tratar aqui. Então, daí a importância de prevenir, porque se a gente não pegar e não puder tratar aqui, a gente não tem controle sobre os fenótipos leve ou severo que a doença vai fazer depois. A gente não tem controle sobre a recuperação. Então, como isso não existe, como não existe nada que a gente possa fazer precocemente para prevenir que isso aqui aconteça, né, se tu tiver uma vacina, tu evita todo esse problema depois. E a gente tem, por exemplo, aqui os imunomoduladores como o tocilizumab, que agora, né, saiu um resultado importante de um ensaio clínico mostrando que ele é bom, alguns anticorpos terapêuticos que tu consegue dar logo no início, tu vê, não depois que a pessoa está doente, mas logo no início tu já tem que começar o curso desses anticorpos para garantir algum resultado, alguma diferença que não chega a mais de 20% na recuperação desses pacientes, né? Mas o importante das vacinas, a pergunta que a gente faz sempre é o seguinte: que tipo de imunidade a gente quer? A gente quer imunidade esterilizante, então tem muita gente que não sabe que essas imunidades são diferentes, né? Então, tem um tipo de imunidade, que seria o padrão ouro, que é a imunidade que é basicamente constituída de anticorpos neutralizantes que impede a entrada do vírus, protege da infecção. E esses são os anticorpos neutralizantes, né? A vacina pode não gerar tanta resposta aqui, mas pode gerar proteção da doença, né? Ou proteção de doença severa. E aqui são mecanismos levemente diferentes, mas todos eles se complementam. Então, isso aqui a gente precisa medir na população para ter uma ideia do que cada vacina está fazendo. Então, a gente precisa de tempo para analisar isso, para ter um quadro mais claro. Mas a maneira principal da gente ter uma ideia desses anticorpos neutralizantes que são esterilizantes, né, tem um ensaio mais antigo, que é o PRNT, hoje tem ensaios diferentes, que eu vou mostrar para vocês ali, quando a gente for ver cada uma das vacinas,
Mas, basicamente, o que a gente faz é diluir o sangue do paciente, o soro do paciente, incubar com o vírus, né, e ver esses buraquinhos aqui que a gente coloca, a gente plaqueia sobre uma camada de células, né, e a gente vê esses buraquinhos aqui que foram criados porque o vírus matou as células, né. Aqui a camadinha está inteira, então esse soro protegeu completamente da infecção. Mas aqui tu vai vendo que à medida que tu dilui, né, aumenta ou diminui o número de placas, e tu tem uma ideia da capacidade protetora desse soro. Então, em várias vacinas, vocês vão ver esse dado aqui do PRNT, que ele é muito importante para tu ter uma ideia da proteção. Mas, com o tempo, o que a gente quer chegar é aqui, ó, gente, as correlatos de proteção. Né, que isso aqui, para as vacinas mais antigas, a gente não precisa fazer o PRNT mais tanto, a gente já sabe mais ou menos, num ensaio mais simples como o ELISA, que tu pode fazer em qualquer laboratório de pesquisa, porque o PRNT não dá para fazer, mas o ELISA dá, a gente pode ter uma ideia de quanto que a pessoa tem que ter para saber se ela vai ficar protegida ou não. Tá? Então, a gente não chegou aqui ainda para o SARS-CoV-2. E o que acontece, na verdade, no teu corpo é um processo de aumento de células específicas a partir do momento que tu vacina ou tu te infecta. Que tanto as células que a gente chama de naive, que é o início da resposta imune, vão proliferar, elas vão se duplicar, clonar, né, em milhões, e se diferenciar para um fenótipo que a gente chama de efetor, em que elas vão realmente controlar o vírus. E depois que elas controlam o vírus, a maioria dessas células morre, mas tu fica com algumas células de memória. Isso aqui tu pode medir ao longo do tempo na população. Essas células de memória, elas são basicamente células-tronco. Elas conseguem se autorrenovar. Esse é o diferencial da memória de linfócitos, né? Então, a partir de uma célula inicial, tu vai ter diferentes fenótipos, ou seja, tipos de célula que tu vai gerar, que tu pode ter essa célula aqui que fica no tecido, ou essas células que tu mede no sangue, mas a maioria delas vai morrer, só que algumas delas vão virar as células de memória que tu vai poder, que vão poder se autorrenovar. Então, essas células que ficam no tecido, a gente não consegue medir muito bem, só se a gente olhasse no tecido. Mas tu vê aqui a importância dessa célula CD8, eu vou falar dela nas vacinas, em que essas células têm que ficar lá no tecido, isso aqui é uma infecção por herpes, né, o herpes está em vermelho, e a célula T, que está em verdinho, fica ao redor e impede que o herpes se replique. É assim que a gente controla uma infecção crônica. Então, elas são fundamentais para infecções crônicas como herpes, como CMV, como hepatite C, como HIV, mas elas também têm um papel na imunidade aguda para o SARS-CoV-2. Então, só para entender, para que todo mundo entenda, chegar numa base comum, a gente tem uma imunidade complexa, que tem a ver com diferentes tipos de células T para o vírus, diferentes tipos de células B, mas principalmente a gente quer criar células B de memória que façam anticorpos específicos, e a tendência é isso aqui declinar no sangue, a gente tem que medir isso, mas no momento que a gente encontrar de novo o vírus, elas saltam, né? E esse é o processo que a gente está tentando gerar com vacinação, que vai ser, como eu vou mostrar para vocês, melhor do que a infecção natural, tá? Então, o que acontece é que a resposta essa que tu gera, ela não é só para um pedacinho do vírus. Tu tem células T, tanto nos pacientes leves como nos severos, que reconhecem vários tipos de proteínas do vírus. Então, a imunidade é complexa. A gente não pode medir ela só de um jeito, né? Então, isso aqui realmente tem que ter muito cuidado quando a gente discute, né, eficácia de vacina, proteção na população, né? Então, vamos olhar com detalhe, assim, as vacinas que estão acontecendo agora e como é que elas estão, né? Então, a gente tem alguns tipos, nunca teve na história da humanidade tantas vacinas para a mesma coisa, para a mesma doença ao mesmo tempo. Então, nos permite comparar muito, né? Embora não diretamente, o efeito delas. As vacinas de vírus atenuado, nenhuma delas aqui está sendo testada clinicamente, é quando a gente enfraquece o vírus e usa ele como vacina. Mas a gente pode inativar o vírus de maneira que ele não consiga mais infectar as pessoas, né, mas ainda estimular o teu sistema imune e gerar esses anticorpos aqui que tu quer, neutralizantes ou respostas T. Então, um exemplo dessas vacinas são a Coronavac e a Covaxin, né, a gente vai falar delas. Tu tem as vacinas que realmente foram uma surpresa, que foram as vacinas de RNA. A gente pode fazer vacina só com DNA, que tu induz, então, tu manda uma mensagem, um material genético, né, dessas, que vai mandar a célula produzir a proteína, né. Então, o RNA, ele vai ser uma mensagem que faça com que a célula produza essa proteína, que daí
é adquirida pelas células dendríticas e vai começar uma resposta imunológica. E essas vacinas foram realmente históricas, foi uma surpresa muito boa que a gente teve com o funcionamento delas. E tu tem as vacinas de vetor viral, então aqui a gente tem a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, de RNA. As vacinas de vetor viral, como a Oxford, como a Janssen, como a vacina russa Sputnik, né? Elas basicamente inventam, né, um vetor, elas fazem um vírus Frankenstein, como eu digo, é um vetor que não se replica, mas ele carrega lá a mensagem para fazer a proteína S do vírus. Então, tu pode usar esse vetor viral para mandar a tua mensagem para as células fazerem a tua proteína. E tu tem vacinas em que tu pode usar, por exemplo, a proteína pura do vírus, já a proteína spike, por exemplo. A gente vai falar de uma delas aqui. Então, para vocês terem uma ideia, esse é mais ou menos o genoma do vírus, né? E a gente está falando, em geral, a maioria das vacinas focou nessa imunidade contra essa proteína, que é a spike, que é a proteína que liga no receptor e vai induzir, então, a infecção do vírus, tá? Então, vocês veem que tem outras proteínas, mas a gente está focando nessa proteína aqui, na spike. E o que acontece é que essa proteína, ela tem duas formas principais, tá, gente? Isso vai ser bem importante. Ela tem esse formato aqui, né? E ela tem esse formato, que a gente chama de... Ela se dissocia. Ela tem esses fragmentos aqui, que o Matheus, meu aluno, pode dar uma aula melhor para vocês, que formam essa estrutura aqui. E ela se dissocia de vez em quando. E a gente chama essa forma de pré-fusão, que é quando ela vai ligar na ACE2, e tu tem essa forma depois, quando ela dissocia, que é a pós-fusão, né? Então, essa forma aqui, ela é diferente dessa. E várias companhias se preocuparam em manter a proteína S nessa forma aqui, pré-fusão. Isso é importante, porque é essa forma que liga no receptor, tá? Então, muitas dessas vacinas, como eu falei, elas induziram mutações, elas fizeram mutações em sítios importantes da S, para que a S ficasse sempre nessa posição. Então, isso eu gosto de mostrar, porque é importante para a gente ver como está sendo pensada a vacina, ela é engenheirada, né? A gente evoluiu muito na maneira de desenhar as vacinas. E controlar a engenharia das vacinas, nos permite monitorar a reinfecção depois. Olha que interessante isso. Se tu vacina com a fusão, com a S pré-fusão, e mais tarde, na vida, um voluntário do teu estudo mostrar anticorpos anti-N, é porque ele se reinfectou. Porque na tua vacina não tinha N, a proteína N. Então, a Pfizer, por exemplo, vai seguir a reinfecção assim. Tá? Então, para sumarizar até aqui, tem diferentes tipos de imunogenicidade ou imunidade que a gente pode estabelecer e gerar para o SARS-CoV-2 e para todas as doenças. O que a gente precisa são anticorpos neutralizantes para a imunidade esterilizante, né, e proteção completa, assim como para a erradicação da doença. Então, para erradicar a doença, tu precisa disso aqui. A forma pré-fusão e pós-fusão da S pode ser engenheirada na vacina. A proteção da doença não só depende de anticorpos neutralizantes, mas de células T, como vocês viram. A proteção é complexa, ela é multiclonal. E com o tempo, a gente vai poder estabelecer os correlatos de proteção para saber só se o cara tomou a vacina e se ele está imunizado, tá? E qual vacina vai ser isso. Então, eu vou falar um pouquinho agora de cada um na parte final. Essas vacinas inativadas, basicamente o que a gente faz, né, como a Coronavac, é produzir o vírus, é a forma mais antiga de engenharia de vacina. A gente produz o vírus com células, inativa o vírus com o fixador, que é a beta-propiolactona, mostra que esse vírus foi inativado e depois, né, concentra isso aqui, bota num vidrinho e vacina as pessoas. Então, aqui para vocês verem o tipo de imunidade né, gerada, né, aqui a gente está vendo o anticorpo para o SARS-CoV-2, né, e aqui a gente está vendo anticorpo só para o RBD, que é a parte da proteína que vai gerar essa vacina. Então, aqui a gente está vendo neutralizante, aqui embaixo a gente está vendo anticorpo total. Olhem a diferença do anticorpo total, que a gente gera aqui, por exemplo, né, títulos de 1 para 1000, tá vendo aqui? E olhem a diferença dos anticorpos neutralizantes. Então, só um pedaço, só um grupo dos anticorpos que a gente gera são neutralizantes, tá vendo? Eles são um título menor, tá?
Então, tu vai gerar aqui, nessa coorte aqui, que foi vacinada com 2 doses de 0,28, né, um título neutralizante que vai ficar mais ou menos por aqui, um para 64, tá? Um para 30, para 64. A gente já brincou de fazer isso, já viu algumas coisas parecidas aqui no LAC. E o Covaxin é bem parecido, né, aquela vacina da Índia, também dá o mesmo tipo, mais ou menos, de título de anticorpo neutralizante, ó, o PRNT é aquele inside placa, tá vendo? Então, aqui vocês estão vendo as diferentes doses, 3, 6 microgramas, né, em que a gente está vendo aqui, gerando um título de anticorpo neutralizante de 1 para 80, em média, né, o PRNT, tá? E aqui é como o adjuvante deles, que é uma maneira de tu controlar a distribuição da proteína, isso ajuda um pouquinho a aumentar o título de anticorpo neutralizante, tá? O outro tipo de vacina, como a da Oxford, né, a vacina de vírus vetor viral, então essa aqui usa um adenovírus de chimpanzé, né, então a gente se modifica o vírus, né, coloca ali a mensagem para a proteína S, para ela ser feita, né, as células expressam a proteína, e dessa maneira, então, tu gera anticorpos para a proteína S. E aqui vocês estão vendo, né, a evolução da resposta também aos títulos de neutralização, né, mais ou menos ficando aqui entre 100 e 1000, né, na média aqui tu tem algo como 1 para 600. Né, então, pode diluir até 600 vezes o soro. E o legal é a comparação da vacina com o plasma convalescente. Então, vocês veem que na infecção normal, gente, na infecção natural, tem gente que nunca faz anticorpo neutralizante, nunca vai ficar protegido. Tem gente que faz um monte. E essa variação maluca é a infecção natural, né? E isso aqui é a vacina, né? A consistência. A gente pode discutir por quê. A Oxford mediu também, né, as células T, então tu vê aqui, por exemplo, no sistema de uma dose única, ou no sistema de 2 doses, a quantidade de células que estão fazendo interferon gama, isso é uma boa medida de proteção por célula T, né, que fica mais ou menos aqui entre 600 células, mais ou menos, né, no Prime Boost um pouquinho maior. Não é muito diferente também do que a gente vê para Gamaleya, que é a Sputnik, né, que também é adenovírus, só que é um adenovírus humano, ela usa esses 2 adenovírus humanos, que é o AD5 e o AD26. O AD5 é um excelente produtor de proteína, quando a gente coloca alguma coisa para ele produzir, o problema é que a gente tem muito anticorpo contra o AD5. Então, quando a gente tem anticorpo prévio para esse vírus, ele pode atrapalhar a vacina. Então, a vacina russa tem esse truque aqui, de dar primeiro esse adenovírus e depois trocar de adenovírus, né? E aqui a gente está vendo a resposta T da Gamaleya. Eu acho que está faltando aqui a resposta de anticorpos, mas eu vou te dizer que ela é basicamente a mesma coisa que a resposta, não é muito diferente da Oxford, em termos de título. As vacinas de mRNA também geram resposta T forte, né, de interferon, células que a gente chama de TH1, que é uma coisa interessante. E aqui vocês estão vendo a produção de anticorpos neutralizantes, em que o título é bem maior, né, quando tu usa. Aqui tem 2 doses que eles usaram, eles ficaram aqui, ó, 3 eles testaram, eles ficaram 30 microgramas. Então, eles têm uma dose de anticorpos neutralizantes, em geral, melhor, né, mais alta. A Moderna, mais ou menos também, vai ficar numa faixa de anticorpo neutralizante, ou seja, as vacinas de RNA, elas parecem induzir mais ou menos 10 vezes mais anticorpos neutralizantes do que as outras, tá? Então, isso pode não ser tão importante agora, no início, mas eu acredito que imunologicamente vai ser importante para a sobrevivência dessa imunidade a longo prazo, né? Então, isso aí, na verdade, é uma hipótese minha e a gente vai ter que testar. A Janssen é uma vacina interessante porque ela só tem uma única dose, né? E aí, quando a gente olha a imunidade para ela, né, nas coortes, aqui a gente tem uma coorte mais velha, uma coorte mais jovem, e a gente vê o tempo, então, da vacina, e a gente está olhando aqui, né, os anticorpos para a IgG, para a spike, né, a gente vê também uma indução mais ou menos comparável à das outras, não é tão diferente, né,
digamos assim, o dado de resposta, mais ou menos fica por volta de 1 para 1.000, 1 para 2.000, né? Já os ensaios de neutralização do vírus, que não é o PRNT, mas é parecido, tu vê que fica mais ou menos por volta de, né, aqui tu tem quase 1 para 1.000 nessa coorte aqui. Então, é uma resposta bem boa, bem interessante essa da Janssen, né, em que a gente vai ver uma resposta com uma dose só. Bem impressionante, eu diria, os resultados deles, né. E eles também mediram linfócitos T, então isso é importante para mostrar, como eu falei para vocês, que tu vai ter uma memória porque os linfócitos T foram gerados, né. Então é importante as vacinas que mostraram, alguns estudos vacinais nem se preocuparem em medir isso, esse é um dado bem importante, tá, que as vacinas têm que fazer. E por último tem essa vacina que eu tenho meio que um xodó, só quis mostrar para vocês porque ela é muito bonita, a maneira como engenheiraram ela, que é a Novavax, que eu não estou ganhando nada, tá, para dizer isso, mas eu acho legal porque eles engenheiraram ela para ficar sempre na forma pré-fusion, ou seja, ela não é clivada nunca. Eles criaram essas partículas aqui que parecem uma estrelinha, né? Então, quando tu forma isso aqui, essa é a vacina, né? Aqui tu tem as spikes nesse nanotubo aqui. E eu não sei se é por essa tecnologia, mas os títulos de anticorpo IgG, aí são 100 vezes maior que a das outras, tá? É impressionante. Aqui tu tem um título de 50.000 de anticorpos, eu nunca vi um negócio assim. E de neutralização de 2.000, né? Então, eu realmente estou curiosa para ver como que essa vacina vai se sair quando ela começar a ser aplicada, tá? E eles também mediram resposta T, não é assim, não parece ser gigante, mas ela é interessante de acompanhar. Tá? Certamente a gente tem que fazer isso. E, finalmente, o meu último slide, meus últimos slides, é para mostrar que a imunidade gerada pela vacina vai ser melhor que a gerada pela infecção. Por quê? Vocês já viram que ela vai ser mais uniforme, porque as vacinas, elas conseguem anular, né, ou fugir das ferramentas evolutivas que os vírus adquiriram, né, ao nos colonizar, que vão suprimindo a resposta do hospedeiro. Então, na infecção natural tem gente que nunca vai responder, né? 20% das pessoas nunca respondem. Então, isso é um problema, né? Se tu quiser basear toda a tua estratégia de imunidade em infecção natural, isso não dá para fazer. A imunidade de rebanho é um termo criado pelos imunologistas para explicar vacinação, né? E a imunidade, então, de rebanho é isso. Se tu não deixar a infecção natural, as pessoas vão se infectando com o tempo e vão passando para os mais suscetíveis, né? As vacinas não funcionam na pessoa. Tem gente que nunca vai responder tão bem para a vacina quanto o outro, né? Ou para a infecção natural, como vocês já viram. Isso é a diversidade da população. Mas na vacina, tu tem a maior chance de uniformidade e quando tu protege todo mundo, tu evita que o patógeno chegue na pessoa que está mais suscetível. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa vacinar massivamente. A melhor resposta vai ser a que fizer isso, a que proteger a população. Tá? Então, aqui para vocês fica o convite para conhecer o laboratório o dia que acabar a pandemia, que vai ser graças à vacinação em massa. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Cris.